que tá o tempo hoje, hein, Leão? Rapaz, mais um dia de chuva aqui em Petrópolis, hein, Cláudio? Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade, né? A gente pode dizer que nos últimos 20 dias está chovendo em Petrópolis, né? E pelo andar da carruagem, novembro será como outubro. Pois é, exatamente. Pelo menos até sábado a gente tem essa previsão de tempo chuvoso, né? É aquela chuva que não molha, né, Cláudio? Não, a gente estava até precisando de chuva, né? Os reservatórios abaixo, com baixo nível, né? Sim. Mas fica essa chuvinha também, pelo menos aqui, né? Aquela chuvinha miúda que também não adianta de nada, né? Pois só atrapalha o nosso só dia a atrapalha, dia. só atrapalha, porque a gente fica com aquela preguiça de usar o guarda-chuva, mas ao mesmo tempo não quer se molhar, né? Mas essa chuvinha, se você andar, por exemplo, pela Rua do Imperador por completo, quando você chegar no fim, você tá molhado. Então você tem que abrir o guarda-chuva, mas também dá aquela preguiça, enfim, tem gente de guarda-chuva debaixo da marquise, tem de tudo, tem de tudo. Vamos lá, as novidades então da quarta-feira, Léo. Cláudio, eu acho que você tá um pouco triste, né? Um pouco chateado com o que aconteceu ontem. Eu não quero nem falar disso. Pois é. Você vai falar do Fluminense. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do Fluminense, né? O torcedor tricolor de cabeça inchada pelo que o Fluminense apresentou ontem diante do Grêmio, né, Cláudio? E vem apresentando. Exatamente, né? Alguns jogos aí, Muito mais do que a gente dizer que o Fluminense perdeu, é a forma como o Fluminense perde, né? É a forma como o Fluminense joga, né? Exatamente. Sim, aquele jogo com o Ceará, né? Que o Fluminense joga praticamente o jogo inteiro com um a mais, não consegue criar oportunidade de gol. Dessa vez contra o Grêmio, o Fluminense 11 contra 11, mas é um Fluminense que não cria oportunidade de gol. É impressionante, Cláudio. Ontem o Fluminense não jogou nada e parecia, Cláudio, com todo respeito ao torcedor tricolor, que quem estava na zona de abaixamento era o Fluminense. Porque o Grêmio, é lógico, o Grêmio tinha a pressão de ganhar o jogo, tinha que buscar a vitória. Agora, o Grêmio vinha de 4 derrotas e o Fluminense não fez cócegas no Grêmio, aí fica difícil. Difícil, né? Antes da gente ir para o futebol, Léo, vamos dar uma passada em outros esportes também. Deixa eu falar do basquete, que a seleção brasileira masculina está de técnico novo, né? O Gustavo de Conte, que é o técnico do Flamengo, e assumiu a seleção brasileira, e convocou a seleção brasileira para as eliminatórias da Copa do Mundo 2023, né? Tem 2 jogos no Chile, diante do Chile, né? O jogo na Argentina, nos dias 26 e 27 de novembro. E vamos ver como a última participação da seleção brasileira, né? A gente teve o pré-olímpico, a seleção jogando basquetebol bonito, mas infelizmente não conseguiu a classificação. Aí trocou mais uma vez o comando da seleção masculina e agora temos um técnico brasileiro, o Gustavo de Conte, técnico do Flamengo, que vai estar muito bem, aliás, no NBB. Sim, 100% de aproveitamento, né? Vamos torcer, né, para que ele faça o melhor pela seleção brasileira e a seleção brasileira volte àqueles tempos lá do Oscar, quando tivemos, né, o Brasil bem no basquete masculino. Pois é, né, Cláudio? A gente torce muito para que o basquete brasileiro retome a sua força. Agora, é um trabalho que não depende só do técnico da seleção principal, né? Depende de todo um contexto, principalmente da base de formação da modalidade aqui no Brasil, né? O basquete precisa de mais investimento, a verdade é essa, né? No pré-olímpico a gente criou aí uma expectativa boa de mais uma vez estar nas Olimpíadas. A gente perde só na última partida, né, para a Alemanha, mas enfim, são novos tempos, né, tem que aproveitar a novidade no comando técnico e tomara que seja um momento diferente para o basquete brasileiro. No NBB ontem o Flamengo, inclusive, conquistou uma vitória sensacional, emocionante sobre o Corinthians, jogo lá em São Paulo, 83-80. O Flamengo segue liderando a NBB com 12 pontos, 6 jogos, 6 vitórias. Pois é, 100% de aproveitamento do Flamengo. O Minas, que está em segundo, também tem 100% de aproveitamento, Cláudio, mas tem 4 jogos e 4 vitórias, assim como o Franca, né? São 3 equipes até o momento com 100% de aproveitamento. O Flamengo lidera, tem mais jogos que as outras 2 equipes. Isso aí. E falando de vôlei, dá uma passadinha também no vôlei feminino, o Flamengo venceu ontem, né? Você acha que o Flamengo venceu no feminino, 3-0. O Flamengo está ali em 8º e o Fluminense foi derrotado, rapaz, pelo Minas, 3-2. O Fluminense com um time novo também, renovado, feminino, jogou muito bem, inclusive. Eu vi a partida contra o Flamengo que o Fluminense foi derrotado. Contra o Osasco, o Fluminense foi derrotado por 3-2, e ontem por 3-2 aí também. O Fluminense jogando muito bem, mas infelizmente não conseguiu. Ainda está num patamar um pouquinho abaixo, mas com uma boa equipe e com uma equipe de futuro. E o Flamengo, né, não está liderando a competição, não vem apresentando aquele jogo no time do técnico Bernardinho, mas daqui a pouquinho acho que ele consegue subir mais de produção aí, tá?
Vamos falar de seleção brasileira? Ô Cláudio, rapidinho, só pra gente fechar, enquanto a gente tá falando aí de outros esportes, eu quero aqui mandar um abraço pro Marcelo Abelheira, que é o treinador aí de squash lá do Clube Campestre de Nogueira. Ele é o professor de squash. Já jogou squash? Não joguei, não. Jogava tênis, né? Tênis, né? O squash é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente, bem diferente, né? Exige muito mais fôlego, né? Pois é. O Marcelo, ele que é autor até de livros sobre a modalidade, né? Enfim, mandar um abração para ele. Ele que em breve aí eu fiz o convite para ele estar presente aqui no Momento do Esporte para falar um pouquinho sobre o squash, que é uma modalidade que pouca gente conhece, né? Mas que o petropolitano que tem interesse em conhecer pode dar um pulinho lá no Clube Campestre, que fica em Nogueira, para saber mais sobre como funciona o squash, Cláudio. Vamos falar da seleção brasileira. Essa semana tem rodada das eliminatórias, né, Léo? O Brasil em campo na quinta-feira. Temos 4 jogos na quinta-feira e um na sexta, né? Deixa eu passar a rodada aqui. Equador e Venezuela jogam na quinta, né? Paraguai e Chile, Brasil e Colômbia, Peru e Bolívia. E na sexta-feira, esse jogo aqui, Uruguai e Argentina. Vai pegar fogo. Que jogão, né, Cláudio? Precisando da vitória, né? Tá lá em quinto com 16 pontos, a Argentina mais folgada com 25. E o Tite preparado a seleção com muitas mudanças em relação à convocação anterior, né? Pois é, sem alguns jogadores, sem os jogadores que atuam no Brasil, né? Sem os principais jogadores aí de Flamengo, Palmeiras, né? Atlético Mineiro, enfim. É uma seleção diferente, né? E é até curioso, né, Cláudio? Quem voltou à seleção dessa vez foi o Felipe Coutinho, e há um ano, né? O Lucas Paquetá e o Coutinho disputavam posição na seleção brasileira, só que o Lucas ainda jogando pelo Milan em baixa e o Felipe Coutinho diferente. Tava bem, né? Verdade, agora os papéis se inverteram. O Lucas Paquetá jogando muita bola no Lyon, é o craque do time do Lyon lá na França, e provavelmente será titular, ele que vem fazendo uma boa dupla com o Neymar, né, Cláudio? São os dois jogadores aí, digamos, de criação da seleção brasileira, né? O Brasil que teve 2 trocas com relação à convocação original do Tite, né? O Lucas Veríssimo, zagueiro, cortado por lesão, zagueiro do Benfica, e vai ficar um tempo grande afastado, né? Um problema no joelho, vai ter que passar por cirurgia. Ele que é um bom zagueiro, né? Infelizmente sofreu uma lesão bem grave. Quem foi convocado no lugar dele é o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal da Inglaterra. E no ataque o Firmino também cortado. No lugar dele entra Vinícius Júnior. Mais do que justa a convocação do Vinícius Júnior, né? Muita bola no Real, né? Sim. O Gabriel Magalhães, zagueiro, tem 23 anos, é um zagueiro jovem, não é titular do Arsenal o tempo inteiro, né? Joga de vez em quando, mas é um atleta muito promissor. Então o Tite aposta num jogador aí um pouco mais jovem para essa convocação. O Brasil que vai a campo, ô Cláudio, amanhã, né, contra a Colômbia, rapaz. Brasil que... Jogo difícil. Não é jogo simples, né, Cláudio? O Brasil aí que tem 31 pontos nessas eliminatórias, está praticamente classificado, já está na Copa do Mundo, né? São 10 vitórias e um empate. Brasil realmente com um desempenho que chama bastante atenção, né, Cláudio? Vamos ver em relação aos treinamentos, o Tite deve definir a equipe, a gente amanhã, então, dá uma noção para o nosso ouvinte, para o torcedor, né, Léo, de como deve ir a campo, então, a seleção na quinta-feira. Pois o Tite ainda está escondendo um pouquinho esse jogo, né? Ele que vem usando as eliminatórias para mudar essa seleção. Cada jogo a seleção tem uma escalação diferente. Na última rodada, por exemplo, nas últimas rodadas, ele usou o Fred, usou o Gerson, né? Deu chance ao Rafinha, ao Antony, enfim. Que surpreendeu, né? Sim, essas modificações são importantes, porque o Brasil que jogou a Copa América, Cláudio, jogou muito mal, né? Chegou até a final, perdeu para a Argentina, mas em toda a fase classificatória o Brasil jogou de maneira arrastada. Eu não digo nem em relação aos jogadores, não, né, Léo? Eu digo pela forma de atuar da seleção que a gente vem acompanhando aqui no futebol burocrático. Monótono, né? Que dá sono, né? O torcedor liga a televisão e depois tem vontade de dormir. Verdade. Vamos lá, vamos falar da Série B aqui. Ontem tivemos 3 jogos. O Operário venceu o Remo 2-1. Confiança e Náutico ficaram no empate sem gols. E o Cruzeiro, rapaz, em casa venceu o Brusque 2-0. O Cruzeiro chegou com a vitória à 10ª colocação e já foge, né, daquela zona. Acho que realmente já está fora ali. Já não corre qualquer risco de rebaixamento. Mais tranquilo, pontos, né? O Cruzeiro a partir de agora. Já não tem mais chance de rebaixamento. E ontem, pela Série A, como falamos aqui, Léo, o Grêmio venceu. O Fluminense ressuscita, né, os mortos, né? O Grêmio venceu o Fluminense por 1-0. Daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo. Vamos passar os palpites para os jogos de hoje, tá bom, Léo? Vamos lá. Beleza. Atlético Paranaense e Ceará jogam 6h30. Atlético Paranaense. Santos e Bragantino. Bragantino. Atlético Mineiro e Corinthians. Jogo Atlético bom Mineiro, Galo. Acho que dá Galo. Palmeiras e Atlético Goianiense. Palmeiras. Fortaleza e São Paulo.
Rapaz, Fortaleza. Fortaleza? É. Tá. Sport e América. América Mineiro. Juventude e Internacional. Internacional de Porto Alegre. É. E na Série B tem o jogo do Vasco hoje. Vamos dar um palpite aí. Vasco e Vitória jogam logo mais em São Januário, 9h30 da noite. Vasco da Gama. Vasco? Isso. Então tá bom. O esporte da cidade, ô Léo. Vamos trazer aqui uma informação, ô Cláudio, em primeira mão para quem está acompanhando aí o momento do esporte. A LPD, a Liga Petropolitana de Desportos, ainda não anunciou, mas vai organizar sim o campeonato de futebol de campo nas categorias sub-15 e sub-17. A competição começa ainda esse ano, Cláudio, vai começar aí no mês de novembro, no finzinho desse mês, no dia 20. Pois é, toda a fase classificatória dessas duas categorias acontece esse ano e as eliminatórias no ano que vem, com semifinal e final, Cláudio. Então, para quem está ligado aí no momento do esporte, acontecem sim as categorias sub-15 e sub-17. A novidade nas duas categorias, Cláudio, é o Oswaldo Cruz, clube que já jogou há muitos anos atrás as competições oficiais da LPD, está retornando esse ano e disputa nas categorias. Mais um clube onde os nossos jovens podem aí mostrar seu talento, né, Cláudio? Isso é importantíssimo para a nossa cidade. Quanto mais clube, mais gente participando, é o ideal. Então, nessas duas categorias aí, em breve a LPD anunciando as competições nas categorias sub-15 e 17. Eu aproveito, Cláudio, mando um abraço aqui pro meu amigo Neto, presidente da LPD, o Neto que vem fazendo aí um ótimo trabalho à frente da Liga, né? Ele que está dando continuidade aí ao trabalho que já vinha sendo feito pelo Geraldo Barros. Geraldo Barros, maior tricolor da história dessa cidade, né? Ô, Cláudio, mas vou aproveitar e mandar um abração pro Neto aí que está fazendo um grande trabalho. A gente sempre lembra, né, Cláudio, que com a pandemia, no ano passado, não tiveram as competições oficiais da LPD, né? E nesse ano, com o avanço da vacinação, né, foi possível liberar as competições já nesse finzinho do ano. Então é importante que os jovens já retornem, já comecem a disputar nesse ano, para que no ano que vem realmente as competições ganhem mais corpo, mais espaço. Beleza, beleza. Antes da gente fechar, Léo, a galera está participando pelo nosso WhatsApp 999205885. Ontem, muitas mensagens, você estava falando de arbitragem, né, Léo? E o Assis mandou uma mensagem para a gente, eu não cheguei a passar a mensagem dele, né? Foi até um desabafo. Vou ler aqui a mensagem do Assis. Ó, a arbitragem no Brasil será sempre uma vergonha, mas a CBF até hoje não conseguiu melhorar muita coisa no futebol brasileiro. Não conseguiu melhorar muita coisa no futebol brasileiro e não vai ser agora. Para ficar menos vergonhoso, melhor dar o título para o Atlético. Pois o Assis aí no desabafo aí. Né? O Assis, ele tem um pouco de razão, né? Um pouco não, vou dar toda a razão ao Assis. O Assis, esse desabafo é mais do que justo. Para quem gosta de futebol, Cláudio, realmente a gente percebe que a arbitragem no Brasil parece que não vai melhorar nunca, né? E o que a gente pede foi aquilo que eu falei ontem, é profissionalismo. O árbitro precisa ser profissional da arbitragem. Ele não pode ser radialista, não pode ser policial, bombeiro e depois ser árbitro de futebol, né? O futebol hoje ele exige o profissionalismo dos atletas e, é lógico, também da arbitragem. Agora, sobre dar o título para o Atlético Mineiro, Cláudio, se a gente levantar as últimas decisões do VAR, meu amigo, a gente pode dizer isso. Pega o título e entrega para o Galo. Só mais uma participação aqui. Você fala dessa opinião do Ricardinho aqui no próximo bloco, tá bom? Tá bom. Diz o Ricardinho aqui. Bom dia, amigos. Foi falado sobre o Chaves ser auxiliar e depois assumir a seleção brasileira, né? Fico aqui pensando como deve ser para os jogadores que têm treinos e preleções com Guardiola, Klopp, Mourinho e o próprio Chaves, Zidane, Jesus, dentre outros, chegar à seleção e ter o Tite. Posso falar daqui a pouquinho sobre isso? Beleza, tá Cláudio. No oferecimento Charles Rodas e Pneus e Fiat Automóveis, já tem mais momentos fora. Vamos lá, Léo. Pensou aí em relação ao que o Ricardinho falou? Pois é, aproveito aqui e mando um abração pro Ricardinho. O Ricardinho tá sempre participando aqui do Momento do Esporte com a gente, Cláudio. Seguinte, ontem até o Caboclo, né, que tá afastado da presidência aí da CBF, disse o seguinte, que buscava em Xavi um técnico sem vícios, mas negou que havia prometido aí a substituição do técnico Tite. Pois é, não ia ser diferente, né? Ele não ia dizer que não, poxa, já tô certo que vou demitir o Tite depois da Copa do Mundo. Agora, o Cláudio, realmente o Ricardinho ele tem razão, né? Os técnicos europeus estão um passo à frente dos técnicos brasileiros. O trabalho que o Jorge Jesus fez no Brasil, acho que é uma comprovação disso, né? Ele realmente
mostrou que os brasileiros podem render mais, né? E que passa muito pelo trabalho dos treinadores. Infelizmente, hoje, a seleção brasileira, como a gente já comentou aqui no primeiro bloco, joga de uma forma extremamente monótona, né? O torcedor se sente afastado dessa seleção, não se empolga em ver essa seleção brasileira, infelizmente. E não adianta você ganhar 10 jogos e empatar um nas eliminatórias se o torcedor olha para esse time e pensa, putz, não quero ver esse jogo, porque é um jogo chato, né? É um jogo defensivo, né? Brasil hoje, infelizmente, não empolga a ninguém e passa muito pelo trabalho do Tite, tá? Eu não estou aqui questionando os números do Tite mais uma vez, só que o desempenho em campo desanima o torcedor. Mais uma participação, e depois para a gente começar a falar destacando o Fluminense, que jogou ontem, a participação do Rafael Mendes, lá do Vila Rica, ele dizendo aqui, bom dia amigos, o Flamengo está se poupando para a Libertadores, isso é terra do Renato, não adianta que ele não valorize o Brasileirão. Estou muito feliz com o Fogão, que levou a Série B a série e agora colhe os bons frutos. O Vasco da Gama, né, achou a Série B brincadeira e colhe maus frutos, né? E falando quanto à arbitragem, nem perca o tempo. O VAR só prejudica o futebol. O torcedor está enfesado. Pois é, não. Esse ano foi um péssimo ano para o VAR no Brasil, né? Infelizmente ainda é usado essa tecnologia de uma forma muito equivocada no nosso país. Eu uso sempre o exemplo da Inglaterra, né? A Inglaterra acho que está um passo à frente com relação a essa tecnologia, né? E lá, ô Cláudio, por exemplo, quando não se tem certeza de um lance, por exemplo, de impedimento, a vantagem é do ataque. Isso daí é determinado. Então, tá naquela de, pô, tá na linha, não tá na linha. A vantagem é do atacante. Então isso é determinado. Aqui no Brasil, cada jogo de um jeito. Depende do que o árbitro tá pensando ali no momento. E aí... Exatamente. Não, o maior exemplo, Cláudio, e aí, meu amigo... Tudo bem, o jogo Chapecoense e Flamengo foi um absurdo que aconteceu. Mas você tem confusão maior do que Botafogo e Vasco, onde o VAR anula o gol, aí o árbitro tá indo para cobrar o impedimento. Aí, de repente, ele apita, valeu o gol. Como assim, gente? Mas, enfim, né? Eu não vou entrar nesse mérito da arbitragem de novo, porque ontem eu já falei bastante, né? Mas, realmente, acho que a galera concorda comigo, né, Cláudio? Fala do Fluminense aí que perdeu ontem, Léo. Olha, Cláudio, eu esperava mais do Fluminense, tá? Ontem, na partida lá disputada em Porto Alegre, depois de 3 semanas e 4 derrotas seguidas, o Grêmio voltou a vencer. Esse suspiro de alívio veio contra o Fluminense, 1-0 na Arena, 31ª rodada do Brasileirão, gol de cabeça, Diego Souza, né? Diego Souza, aquele Diego Souza que já jogou no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, jogou em tudo que foi clube, mais uma vez fazendo o gol. Ontem o Grêmio que teve algumas modificações, né? Veio com um time mais jovem, por exemplo, o atacante Elias, né? Que é uma promessa do Grêmio, ontem titular, né? Jogou bem, bom jogador, um bom achado do Wagner Mancini, né? O Grêmio ontem que precisava a todo custo vencer, né? E venceu, né? Depois de um cruzamento de outro jovem que é o Sarará, né? Colocou na cabeça do Diego Souza. Diego Souza que ganhou do Nino até com uma certa facilidade, né, Cláudio? Verdade, se antecipou, né? E falha do Nino ali. Pois é, ele que é um atleta tão experiente, né? Agora, o Fluminense até chegou a marcar um gol, né? Anulado pelo VAR, né? Do Marlon. Uma pena, né? O Marlon estava um pouquinho, alguns centímetros adiantado. Quando recebeu a bola e fez o cruzamento, o Caio Paulista pegou um voleio muito bonito. Muito bonito, né? Mas infelizmente o gol foi anulado, né? Agora, o Cláudio, ontem era uma partida do penúltimo colocado, né? O Grêmio, contra o Fluminense, que disputa uma vaga no G6, vaga para Libertadores. E a gente esperava mais do Fluminense. Era óbvio isso. O Fluminense, infelizmente, ontem não jogou bem mais uma vez. Tem uma dificuldade enorme em criar jogadas, né? Falta o camisa 10, né? Sim, falta o Nenê que eles mandaram embora. Pois é. Até ontem o Marcão, depois do jogo, deu entrevista, falou que o Grêmio marcou muito bem. Agora, a dificuldade do Fluminense de criar é uma coisa impressionante. O jogo com o Sport, que o Fluminense venceu na última bola, no desespero, mas sem jogar bem o jogo inteiro. O Fluminense precisa mostrar mais se quer chegar na Libertadores. Pega o Palmeiras aí na próxima rodada, né? Pois é. Palmeiras aí, né? Agora, Cláudio, o que preocupa o torcedor do Fluminense é que o Luiz Henrique sofreu uma lesão muscular, né? Deixou o campo ontem de maca, foi substituído pelo próprio Caio Paulista. Jogador, né? Ele que vinha sendo o grande jogador do Fluminense realmente nesse segundo turno. E, meu amigo, é um desfalque pesado, tá? É um desfalque pesado. Por outro lado, o Gabriel Teixeira já está recuperado de lesão, né? Ele não foi
foi relacionado para esse jogo contra o Grêmio, mas ele vai virar opção contra justamente o Palmeiras. Palmeiras também que vive uma fase excelente. Esse jogo do Fluminense com o Palmeiras acontece no domingo, né? Jogo no Rio de Janeiro, mas é um jogo muito difícil e ainda mais difícil pelo que o Fluminense está apresentando em campo. Sem dúvida. E o Fred ontem começou no banco, né? Pois é, o John Kennedy ontem começou como titular, né? Acredito que muito também pela questão física, né? O Fred está voltando de lesão, né? Um time mais leve, né? Realmente eu concordo até com a escalação. Só que o Casares ontem também não jogou nada. Pois jogou é, né? Jogo, mas ontem não fez nada em campo, né? Pois é. Ele esperava aquele jogador de criação do Casares, não funcionou. A galera está participando aqui, o Marcelo Barros Sinega está dizendo, Flu, se continuar assim, não vai pegar Libertadores no ano que vem. Também acho que não. Virou rotina jogar mal, né, Cláudio? E quando vira rotina jogar mal, meu amigo, uma vez ou outra acontece. Agora, quando tá jogando mal sempre é difícil. O David está dizendo que o Flu corre risco de rebaixamento. Rebaixamento não acredito cair que não. Porque o Fluminense hoje já tem 42 pontos, né? Faltam 7 rodadas. Acho que mais 3 pontos, 45, aí tá livre. Mas... não caiu, o Fluminense não vai cair, Cláudio. O torcedor fica chateado com o futebol que vem sendo apresentado, né? Sim, principalmente, Cláudio, quando o Fluminense joga com 3 volantes, né? E aí ontem, por exemplo, o Martinelli não teve bem, o Iago não teve bem, o André também não. Então, assim, quando você... O André foi até substituído. Pois é. Quando você monta uma escalação de meio campo com tantos jogadores de marcação e na parte de ofensividade, né? Quando eles roubam a bola, eles precisam acelerar o jogo, não conseguem, fica difícil. A jogada do Fluminense está manjada, né? Sim. Nas pontas, a bola no Luiz Henrique. Tirou da defesa, jogou no Luiz Henrique. Sim. Aí é muita pressão em cima do jogador. Pois é. Vamos lá, vida que segue, Léo. Pois é, a torcida do Fluminense aí é um pouco de cabeça inchada. E outra coisa, Cláudio, aqui, só para finalizar mesmo o Fluminense. Eu não aposto mais no Fluminense essa temporada, tá, Cláudio? Então sempre que eu apostei no Fluminense, deu bom. Errado. Agora, vamos falar do Flamengo, Cláudio? Vamos lá. Flamengo que já tem aí um mês sem Arrascaeta e nesse mês teve eliminação na Copa do Brasil e aproveitamento só aí de 51%. A ausência do meia uruguaio é apontada como uma das razões para a queda de rendimento do time e sua volta é vista como fundamental para a final da Libertadores. E eu concordo, Cláudio. Já tem previsão de volta ao Arrascaeta? Pois é, por enquanto ainda não, né? O torcedor do Flamengo está até preocupado com isso. Ele não foi convocado, né, para a seleção? Não, para a seleção uruguaia não. Ele teve aí uma lesão muscular ocorrida justamente na seleção uruguaia. E aí, assim, na verdade é a segunda lesão muscular do Arrascaeta num prazo curto de tempo, né, Cláudio? E aí, assim... A própria comissão técnica do Flamengo está preocupada em antecipar a volta do Arrascaeta e ele ter mais algum problema. Mas né? eles querem também, lógico, o foco do Flamengo é o jogo contra o Palmeiras na decisão da Libertadores. Mas eles querem também que haja uma volta gradual do Arrascaeta, que ele jogue pelo menos umas 2 partidas antes, não o tempo todo, minutos, né? Mas para já dar ritmo de jogo ao Arrascaeta também. Né? Claro, isso é fundamental, Cláudio. Isso é fundamental, é importantíssimo, né? O Flamengo que no Campeonato Brasileiro parece que já vai deixando a competição realmente de lado depois desse empate com a Chapecoense. Vive essa expectativa, essa ansiedade pelo retorno aí do Arrascaeta, porque realmente na final da Libertadores esse é um jogador, Cláudio, que é peça-chave do time do Flamengo. Mas que história é essa do Flamengo processar o árbitro da partida contra Pois é, né? O Flamengo aí está se sentindo, né, prejudicado e realmente pelas imagens, enfim, por tudo que aconteceu, a gente sabe que foi. Agora... Acho que não vai dar nada. Só para dar satisfação ao torcedor. Na verdade, assim, esse movimento da arbitragem deveria ser uma coisa até que os próprios clubes deveriam trabalhar em conjunto para que aconteça uma melhora para todo mundo, né, Cláudio? Essas ações que são individuais, né? Porque isso aqui dá um sentimento de assim, poxa, eu sou o Flamengo, eu fui prejudicado, eu vou lutar sozinho pelo meu direito. A questão é muito maior do que isso, Cláudio. É tanta gente prejudicada, né, que deveria ser feita uma união entre os clubes e bater lá na porta da CBF, dizer o seguinte, olha só, gente, não dá pra continuar assim. Só que, infelizmente, cada clube, né, olha pro seu lado e esquece do todo, né? O Flamengo joga amanhã, então, né, Léo? Jogo contra o Bahia, Maracanã, 7 da noite. Jogo no Maraca! 31ª rodada, vamos ver com amanhã a gente confirma como vai o Flamengo para esse jogo. Perfeito, tá perfeito. Vamos falar do Vasco, joga hoje ou do Botafogo? É o Vasco. Hoje é dia de Vasco da Gama, Vasco e Vitória, jogo que acontece aí
em São Januário, o Vasco extremamente pressionado, Cláudio. Qual a posição do torcedor hoje que vai a São Januário para assistir esse jogo? Tá chateado, no mínimo, né, Cláudio? Tá bastante chateado, enfim. Aliás, Vasco... muitos não devem nem ir. Né? Exatamente, deve ser até um jogo mais vazio lá em São Januário. O Vasco que ainda tem condição matemática de chegar ao G4, mas é praticamente impossível. O Vasco vai a campo com Lucão no gol, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castanho e Riquelme, Bruno Gomes, Andrei, Marquinhos, Gabriel, Nenê, Gabriel Peck e Cano. O Vasco que não conta aí com Léo Matos, suspenso, né? Michel e Sarrafiore lesionados, além do Miranda que está suspenso aí por doping, né? E pega um Vitória penúltimo lugar na segunda divisão, né? Um time realmente muito limitado, esse time do Vitória da Bahia, e que está no desespero, lutando contra o descenso, né, Cláudio? O Vitória ainda tem chance de escapar, depende de combinações de resultados, mas entra mais ligado para esse jogo do que o Vasco da Gama, né? É uma pena, né, o Vasco chegar nesse momento aí, praticamente sem chances, né? Isso é muito ruim, né? Muito ruim, né? Infelizmente, a chance do Vasco de acesso é irrisória, né? O Vasco já está se planejando para disputar a Série B no ano que vem, né? E hoje, Cláudio, para subir, teria que vencer todos os jogos e tirar uma diferença de 8 pontos para o G4. O que seria possível só com uma improvável, né, combinação de resultados. Então tá bom. Vamos falar do Botafogo. Você vai falar do Só confirmando o horário, né, Cláudio? Eu não falei. 21 horas e 30 minutinhos é o jogo da televisão, tá? O jogo da TV. E aí, meu amigo, com esse tempinho aí, o torcedor do Vasco quer assistir de casa, né? O jogo não dê sono, né? Tomara. Então tá bom. Vamos falar do Botafogo. Tem uma participação do Wallace aqui. Ele mandou um print ontem. Ele falou... Não, mandou hoje, né? Ontem ele falou agradecendo ao Lisca doido. Eu não entendi, né? Ele botou aqui. Aí o Bota vai subir, né? Mas explica aí, por que ele agradeceu? Pois o Lisca, vou mandar um abraço aqui pro Wallace, que está participando com a gente. O Lisca, na verdade, negociava com o Botafogo, né? Tava praticamente tudo certo para ser treinador do Botafogo antes do Anderson Moreira, quando de repente foi anunciado pelo Vasco, né? Recebeu uma oferta do Vasco, resolveu ir pro Vasco, meu amigo. E aí... torcedor do Botafogo não perdoa, né? De repente ele poderia ter ido pro Botafogo, ter dado certo no Botafogo. Pois é, também, né? pois é. Ele não pode julgar assim. Sim, né? sim, assim. O torcedor do Botafogo tá feliz e tá tirando onda. Não tem jeito, né, Cláudio? Pode, né? Pode, é o líder da competição. Série B, né? Lembrando que o Botafogo joga amanhã, quinta-feira, contra a Ponte Preta, jogo complicado. A Ponte ainda luta pra fugir da zona de rebaixamento, acho que tá em 14º a Ponte Preta. Né? Então, para a Ponte vale muito, para o Botafogo também. É promessa de jogo bom, Cláudio. Agora, Cláudio, eu queria comentar sobre um assunto. Prometo que é bem rapidinho aqui, fora, né, o futebol do Rio de Janeiro, que é uma situação que aconteceu com o menino Bruninho lá do Santos, né? Uma situação extremamente chata, né? Ele que é torcedor do Santos, ele tem 9 anos, Cláudio. Olha essa história. Fim de semana clássico, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Acabou o jogo, o menino é fã do Jailson, goleiro reserva do Palmeiras. Foi lá e pediu o Jailson a camisa do Palmeiras e o Jailson deu. Torcedor do Santos foi xingar o garoto. Que isso, né? Tu acredita nisso, Cláudio? 9 anos a criança foi ofendida porque pediu uma camisa do rival. E aí ontem teve um grande movimento, né? O Neymar comentou sobre o assunto. O Pelé postou numa rede social dizendo o seguinte: eu também tenho um ídolo no Palmeiras, e postou uma foto com o Ademir da Guia, se não me engano. Uma coisa absurda o que aconteceu na Vila Belmiro. E numa boa, Cláudio, assim, o mundo tá de cabeça pro alto, cara. Com certeza. Eu vi no jogo do Flamengo, eu tenho praticamente certeza que aquele menino não era torcedor do Flamengo, né? Pode até ser que seja, né? O Gabigol dando a camisa dele no final do jogo para o menino. Sim, sim. Não, isso é a coisa mais normal do mundo, Cláudio. E aí ontem, o menino até gravou um vídeo, botou um vídeo na internet pedindo desculpa para a torcida do Santos, dizendo que ia devolver a camisa para que ninguém brigasse com ele. Não existe, Cláudio. E Cláudio, não escondo de ninguém, todo mundo que me pergunta, eu sou torcedor do Botafogo, mas nem por isso deixo de admirar quando tem grandes jogadores em outros clubes. A gente gosta de futebol. A gente gosta de futebol. E eu sempre digo uma coisa: o futebol, Cláudio, é a coisa mais importante das menos importantes. A gente tem que levar isso aqui
como uma coisa de lazer. É verdade. Uma situação como essa traumatiza uma criança, que a criança não quer voltar nunca mais no estádio, Cláudio. É uma coisa absurda o que aconteceu. Tá passando os limites. E assim, o Santos está muito certo em divulgar uma nota pedindo desculpa e acho que até ofereceu o camarote pro Bruninho, né, assistir o próximo jogo do Santos. Agora, a gente tem que parar enquanto ser humano e rever certas coisas, Cláudio, porque tem muita coisa errada, infelizmente. Então tá bom. Léo, fechado hoje o Momento do Esporte, amanhã 8h15 no oferecimento Charles Rodas e Pneus e Fiat Automóveis tem mais. Abraço aí, Léo. Até amanhã, Cláudio, com chuva na cidade de Petrópolis. Um abraço a todos. Tchau, Léo. Valeu.